Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Minha convidada de hoje é baiana, bicampeã de karatê e iniciou a sua carreira dançando com a Carla Perez e segue dançando até hoje. A Lorena Improta é formada em publicidade e propaganda. Ela trabalhou no Fit Dance, depois ganhou o concurso do Domingão do Faustão, vencendo mais de 12 mil candidatas. E compôs o time de bailarinas do programa deles por 2 anos. Assim que ela saiu da TV, ela rodou o Brasil fazendo o Show da Lori, com coreografias de músicas populares. Ela ganhou grande atenção do público infantil e criou seu canal do YouTube, onde posta até hoje coreografias. São 4 milhões de seguidores na plataforma, 8,5 milhões no TikTok e 16 milhões no Instagram. Apertem os cintos que a estrada da Lori já começou. Lori, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Obrigada. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, gente. Falar aqui, né? Que felicidade estar aqui. Muito feliz mesmo poder bater esse papo. Vai ser incrível. Poder ajudar muitas pessoas aí, eu espero, né? Que estão acompanhando aí vocês. Eu nunca encontrei uma entrevista sua focada em negócios. Verdade, é a primeira vez. E eu quero explorar, assim, esse fenômeno que é Lori Improta. Então, Obrigada. assim, são... Atualmente, me corrija se eu estiver errada, 50 pessoas na sua equipe para cuidar da sua carreira. É isso mesmo? É, basicamente sim, Thay. Direta e indiretamente, vamos falar assim, né? Porque diretamente, obviamente, são menos, mas a gente trabalha, por exemplo, com equipe de jurídico, contábil, financeiro, que eu contrato empresas para poder fazer essas assessorias. Então, lá dentro eu tenho 2 a 3 advogadas que me instruem. Eu busco muito mulheres, né, na minha equipe. Legal. E mulheres nordestinas, elas me inspiram muito. Então, assim, obviamente, tem muitas pessoas que trabalham também aqui no eixo Rio-São Paulo, mas, assim, 70% da minha equipe, ela é composta por mulheres e nordestinas. Então, eu tenho minhas advogadas, são mulheres, minha assessoria financeira também é composta por mulheres. Então, essa parte que eu consigo captar para poder me instruir, que eu consigo escolher, eu busco mais esse eixo. Eu acho que eu consigo me comunicar melhor e ser mais entendida, entendeu? Compreendida. Mas direta e indiretamente é nessa faixa aí de umas 50 pessoas, sim. Não, é um case, vamos combinar. É uma empresa. É uma empresa grande. É maior que muitas empresas que existem por aí. Sim. E hoje você, eu sei que você trabalha na parte do criativo, sim, né? Muito intensamente, inclusive pela sua formação. Mas quais são as áreas que você lidera? Caramba, basicamente todas. Tá. Porque eu sou virginiana. Eu sou muito centralizadora. Durante toda a minha carreira, eu passei por algumas pessoas que me ajudaram a construir essa carreira, obviamente, mas que tentaram tirar essa parte da centralização da minha mão. E todas as vezes que eu perdi isso, eu desandei. Tá. Então, eu na minha intuição falava, caramba, eu preciso ter o controle da minha vida, da minha carreira, porque é o meu nome. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiam me convencer de que eu precisava só focar na produção, só focar na criação. Falava, não, eu preciso ver a foto como tá editada, o vídeo como tá editado, a legenda. Eu preciso entender quais são as pessoas que estão trabalhando comigo. Elas precisam me conhecer, porque elas precisam gostar de mim. Eu sou o produto, então não tem como elas simplesmente não saberem com que elas estão trabalhando de fato. Então, essa parte de centralizar, às vezes é ruim, porque me sobrecarrega. Sim. Mas também eu acho que eu senti que eu tenho um controle sobre a minha pessoa, que é a minha imagem, pra mim me dá um conforto muito grande. Então, às vezes, eu prefiro estar sobrecarregada do que estar sem esse controle, de fato. Então, o que é que eu faço hoje? Hoje eu tenho uma equipe que eu confio muito, então eu demando muito. Tá. Antes era tudo em cima de mim. Eu que editava o vídeo. Tá brincando? Era. Que eu fiz publicidade, então eu sei fazer essas coisas. Então, eu que editava foto, eu que editava vídeo, eu que ajudava a gravar, eu que fazia. Então, eu falei assim, caramba, agora eu tenho um fotógrafo. Mas você já sendo muito famosa? Sim, sim. Já, sim. Tô chocada. É.
Tudo eu fazia. Tudo eu fazia. Eu sei fazer tudo. Se eu perder alguém na minha equipe hoje, eu não me preocupo nesse sentido. Porque eu vou conseguir ocupar aquele espaço ali até eu achar uma outra pessoa para colocar no lugar. E esse controle, para mim, ele é muito importante. Porque eu não fico no medo. Eu não fico nessa... Eu acho que eu vou trazer a questão da vulnerabilidade aqui, mas é uma vulnerabilidade que eu consigo, pelo menos, ter esse controle do tipo assim, eu fico vulnerável num determinado momento. Ah, eu vi que você tá lendo o livro da Brené, né? Sim. Eu fico vulnerável num determinado momento, mas é só uma questão de tempo para eu colocar uma outra pessoa ali que também se encaixe nesse processo meu de trabalho, entendeu? Sim. Mas eu acho importante a gente ter noção das pessoas que estão com a gente trabalhando, sabe? Você sabe, quando eu entrevistei a Xuxa, ela falou que um dos grandes dilemas da carreira dela é que queriam que ela só fosse o rosto. É isso. Que queriam que ela... E ela falou que durante muito tempo ela achou que esse era o papel dela. E ela falou que chegou um momento que ela não se reconhecia mais. Então, assim, ela não era ativista do veganismo dos animais. Ela era simplesmente, assim, uma pessoa que sorria e falava com crianças. Então, é muito importante você trazer esse tema, porque às vezes a gente não sabe o quanto a pessoa tem que se esforçar para ter as rédeas, né? E, por exemplo, hoje em dia, eu ter esse controle de tudo, como eu falei, me demanda muito mais tempo. Sim. Ainda mais eu sendo mãe, ainda mais eu sendo esposa, ainda mais na parte do empreendedorismo e tudo mais. Mas eu falei, cara, eu prefiro estar mais sobrecarregada. Ao mesmo tempo que eu tô sobrecarregada, eu tô mais relaxada. Eu tô tipo assim, ó, tá tudo sob controle dentro do possível. Sim. E vamos seguir. Eu tive um projeto infantil. No decorrer desse tempo meu, assim, a gente teve um musical. Show da Lori, né? Teve o show da Lori, que foi um show mais para adolescente ali, mas eu fiz o Fantástico Mundo da Lori, que foi um show infantil, era um musical. Eu tenho algumas músicas no Spotify, tenho um vídeo no YouTube, a gente fez um projeto bem voltado para criança. E no meio do caminho, eu me perdi. Porque eu não me reconhecia. Eu tive tipo uma crise de identidade, assim. Sim. Eu fazia assim, caramba, começaram a me poldar. Eu não podia usar boné, eu não podia usar short, eu não podia falar tal coisa, eu não podia... Eu pegava o celular e eu não conseguia seguir. Eu falava assim, e agora? O que era muito fácil, muito simples pra mim de levantar o telefone. Oi, gente, não sei o quê. Eu ficava com medo de falar alguma coisa, de alguém me corrigir, sabe? Eu tava na rédea da galera e eu ficava assim, ó, gente, eu não posso fazer nada, eu não posso usar essa roupa, eu não posso me posicionar dessa maneira. Eu falei, não quero mais. Sim. Falei, não dá. Não é porque eu não gosto de trabalhar com criança, não é porque eu não tô feliz nesse lugar, porque eu não tô sendo eu, de verdade. Sim, e a autenticidade é muito a cara do seu trabalho. É isso aí. É importantíssimo pra mim. Sim. Entendeu? Você é muito autêntica. As suas publicidades, a gente vê isso. Que tem assim, eu sei que você tem roteirista, tudo, mas assim, a gente vê você em tudo que você faz. Sim. E isso é muito importante. Hoje em dia, grande parte são publicidades via redes sociais, né? A parte financeira, sim. E quantas são mais ou menos por mês? Caramba! Em números, eu posso dar uma média. Não vou perguntar valores, fica tranquilo. Eu quero saber só assim, eu acho que uma média, sei lá, 8 a 10 por mês, no sentido de... A gente tem muitos contratos anuais, né? Ah, tá. Então, esses contratos, eles são divididos mensalmente. Então, tem vezes que a empresa ela vai querer fazer 2 publicidades no mês, vai querer, sei lá, dar um espaço de 3 meses. Então, eu consigo ter uma noção maior de quantidade de contrato. Hoje a gente tá lidando aí, sei lá, com uns 30 jobs ativos, mais ou menos. Caramba! Mas cada mês ela é variável. Então, assim, a gente administra de 2 a 3 diárias mensais de publicidade. 2 a 4, vou botar assim. E a gente divide, por exemplo, amanhã, se eu não me engano, sexta-feira, sexta e sábado eu gravo publicidade. Não, sábado e domingo eu gravo publicidade. Então a gente tem 3 no sábado, 3 no domingo. Só final desse mês já foram 6. Mas eu tive diária também no início do mês. Entendi. Então eu tive mais umas 4 publicidades ali no início do mês. Aí, mês que vem, já no início, eu não sei, vai abastecendo as pessoas vão mandando pra gente os briefs e a gente vai administrando, mas eu tenho essas datas já fixas na agenda mensalmente pra gente poder fazer essas publicidades acontecer. E também tem as publicidades que elas acontecem no dia a dia, né? Que são mais orgânicas, que são as que eu prefiro. Que são quando o cliente, ele fala assim, fica à vontade, mostra no seu dia a dia você usando, mostra você, não tem muito um roteiro a se seguir, não tem muito... Aí quando é mais orgânico, aí também tá no dia a dia, tipo minha roupa de academia mesmo.
Eu tô treinando todo dia, eu tô mostrando, usando, eu faço um arroba, eu falo sobre a malha, como é que eu me sinto e tudo mais, mas também tem a publicidade que eu preciso gravar um reels mais elaborado e etc e tal. Mas eu acho que essa média aí, a gente pode botar de 5 a 10 publicidades mensais de gravação, eu acredito que seja isso aí, essa média. E como funciona o seu comercial? Por exemplo, vocês abordam marcas que você quer trabalhar ou somente elas abordam você? Eu tô basicamente há 10 anos, né, nessa construção aí, e durante praticamente esses 10 anos, eu sempre fui procurada pelas marcas. Tá. Eu falo que a gente fala lá dentro que eu me vendo, né, eu me vendo só, vamos dizer assim. Tá. As marcas, elas me procuram muito, chega muito pedido pra gente. Mas quando nós temos projetos, por exemplo, projeto de carnaval, projeto da Noite da Aclamação, que é um jantar que eu faço beneficente, um projeto de empreendedorismo que eu já lancei, que foi o Lore in Play, que a gente está construindo novamente ele agora, reconstruindo. Esses projetos, a gente senta, monta o projeto, monta uma apresentação, monta as cotas, como que marcas que eu gostaria que estivessem comigo nesse projeto, e a gente apresenta para eles esses projetos. Então, os projetos mais estruturados e maiores, a gente monta. Mas no meu dia a dia, graças a Deus, durante esses 10 anos, eu sempre tive muita demanda de trabalho. Então, sendo muito sincera, para eu parar e falar assim, vamos montar um projeto, vamos mandar para uma marca. Meio que a gente tava, sabe quando você vai acontecendo no seu dia a dia e você não vai tendo muito tempo para isso? Então, a gente foca muito nessas questões de projetos maiores do que de tipo assim, vamos mandar aqui para uma empresa pra gente fazer 2 reels no mês, sabe? Não compensa. Não compensa, não é nem que não compensa, porque talvez se eu não tivesse com tanto material de trabalho no dia a dia, tanto fluxo de trabalho, talvez a gente tivesse esse tempo pra sentar e falar, caramba, vamos parar, vamos entender por que as marcas não estão procurando, vamos reestruturar. Eu acho que talvez nem montaria projetos para apresentar, mas talvez reestruturar realmente o meu tipo de conteúdo, para eu passar a ser vista novamente, entendeu? Mas graças a Deus a gente faz isso no nosso dia a dia, com o dia a dia mesmo, tipo, vamos trazer dança, vamos trazer maternidade, vamos trazer moda, vamos trazer empreendedorismo. Que são os seus pilares. São os meus pilares, eu gosto muito. Eu, na verdade, fui crescendo, entendendo com o que eu gostava de me comunicar, qual era o meu público e o que é que eles gostavam de ouvir, o que é que estava dando certo, o que é que estava sendo recíproco, né? O que estava tendo troca nas minhas redes. Então, eu comecei com a dança, basicamente, e aí eu comecei a administrar minha empresa. Eu falei, cara, eu posso começar a trazer também um pouco sobre empreendedorismo, porque eu faço essa gestão, querendo ou não. Claro. Sobre independência financeira, que eu defendo muito, sobre nós mulheres irmos atrás da nossa independência financeira, de termos nosso dinheiro, e isso pega muito pra mim, porque as pessoas já me colocam numa caixinha de ser casada com uma pessoa que é bem sucedida, que tem grana. Só a pessoa que não sabe a sua história, logo. Mas eu recebo muitas mensagens. Muitas mensagens. Porque assim, primeiro que você tá postando publicidade o tempo inteiro e não é por conta do Léo. Sim. É por conta da sua história. Sim, sim. Então, assim, e eu olhando a narrativa, você começou a trabalhar durante a faculdade. Você já era famosa na faculdade, sim, né? Já. É isso, mas eu trago muito isso. E quando as pessoas vêm pra mim, tipo assim, Tainá, porque quando eu quero acompanhar Léo, às vezes eu não encontro com ele em casa, quero ir pro show, quero também estar do lado dele. Tá indo atrás de macho. Tá deixando sua filha. Aí outras mensagens. E assim, a maioria das vezes mulheres, isso me pega muito, né? Você poderia estar em casa, tipo, sem precisar sair pra trabalhar, seu marido poderia te bancar. Então, assim, eu tento trazer um discurso nos meus stories sobre o que eu espero, como eu me sinto bem e sobre o meu propósito de vida, que não é sobre a grana. Por exemplo, agora mesmo eu fiz o procedimento nos meus pés. Eu já tinha alguns trabalhos marcados, eu tava com muita dor e a única data que eu tinha era uma segunda-feira. Falei, cara, eu vou precisar fazer e eu vou ter que lidar com os meus compromissos. Não é simplesmente, tô cheia de grana, vou cancelar e acabou. É sobre o meu compromisso, entendeu? É sobre o meu propósito e além do meu compromisso com as pessoas, é sobre eu me sentir realizada fazendo aquilo. Ontem eu tava fazendo, tava tendo não é congresso, mas é tipo uma reunião, assim, de todas as pessoas que trabalham numa empresa, e eles me chamaram ali pra poder estar à frente, fazer isso de 8 da manhã até 5 da tarde. Sobe em palco, desce de palco, fala com as pessoas. Eu falei, cara, eu me sinto tão bem, que teve um momento que eu não tava nem lembrando do pé mais, assim, e aí minha assessora, o seu pé? Eu falei, eita, é mesmo o pé, e quando eu paro eu sinto a dor. Mas eu me sinto tão bem fazendo aquilo ali. Gente, porque ela chegou aqui de muleta, tá? Tipo assim, eu não acreditei. Eu olhei e falei, essa é comprometida. Falei, porque ela veio mesmo com dor nos pés. Mas é isso, eu me sinto muito bem, eu me sinto feliz. E eu fiz consciente de que
eu tinha esses compromissos pela frente. Provavelmente, se eu entendesse que fosse alguma coisa mais invasiva mesmo, eu já faço isso, né? De 4 em 4 meses. Então, eu já sei como é que é o meu pós. Eu sei que eu vou ter dor, eu sei que eu vou ficar inchada, retida, meu pé inchado, com dor, mas dá pra eu andar, dá pra eu chegar nos lugares. A maioria dos meus trabalhos, eu tô sentada aqui, entendeu? Enfim. Aí eu falei, eu tenho que fazer. E dá vontade de pegar o Instagram e falar um monte de coisa. Eu falei, gente, não é sobre dinheiro, não. É sobre você ser comprometida com suas coisas, entendeu? Sim, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não entendem que depois de uma estabilidade, depois de um tempo de estabilidade, o dinheiro, ele não se torna mais o protagonista. É isso. Então, outras coisas são protagonistas. É isso. Então, assim, eu vi o tanto que você fala da sua filha, que eu acompanho da Liz, da maternidade, que você contou sobre o Baby Blues, que você tirou um tempo, até achei pouco, tá? 15 dias offline. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu tirei 15 dias. Gente, foi o período que eu fiquei sem internet, o maior tempo, sem aparecer. Gente, 15 dias. É nada, né? Nada. E deixa eu te falar, eu tava... Hoje eu reconheço o que aconteceu com o meu Baby Blues, o porquê que eu tive Baby Blues. Tá. Porque assim, eu tava vindo de uma gestão da minha carreira com uma pessoa que quando eu engravidei, eu tive algumas instruções do tipo assim, cuidado, porque você pode perder alguns contratos, você pode ficar sem trabalhar, no sentido de tirar a licença maternidade, vamos dizer assim. E eu sempre fui muito workaholic, assim, porque eu via minha mãe virando noite, sabe, trabalhando, então é esse exemplo que eu tenho dentro de casa, tipo, trabalhar, correr atrás do meu, enfim, e eu falei assim, gente, será que quando eu tiver neném, quando eu tiver Liz, né, ela nascer, será que eu vou ficar sem trabalhar? Será que eu vou ficar sem dançar? Como é que vai ser minha vida? Esses eram os meus questionamentos. Eu achava que, por ter muitos exemplos disso, infelizmente, de muitas mulheres, por não ter uma rede de apoio, de ter que abdicar do seu trabalho, de ter que abdicar da sua vida, de não parar para se enxergar, para se, né, olhar para si, enfim, por N motivos, eu tomava aquilo como verdade da minha vida. Eu falei assim, eu não vou conseguir voltar a trabalhar. Eu vou perder todos os meus contratos, eu não vou conseguir dançar, sabe? Sim. E quando eu tive Liz, eu passei por um período muito grande do processo de ter, né, assim, eu fiquei quase 24 horas em trabalho de parto, então eu tava exausta. E vamos combinar, eu já vi entrevista sua, você falando que nem assim seu pai deixava você sem trabalhar, que ele ficava falando do financeiro, de tudo. Eu no mesmo negócio. Ou seja, nem nesse momento, nem você nesse tá momento, trabalhando. E aí eu tava muito cansada. Então, quando nasce a criança, você fica sem dormir, você fica com peito... Privação. Você não, gente. Assim, o que aconteceu comigo, né? Porque, mas enfim, aconteceu comigo também. A maioria das mulheres passa por isso, mas eu tive dificuldade na amamentação, sentia muita dor, eu tava assim, com privação de sono, enfim. E eu falo assim, essa é a minha vida pro resto da vida. Eu coloquei isso na minha cabeça, do tipo assim, essa vai ser minha realidade. E aquilo não passava. Era, né? Uma semana, 2 semanas, eu falei, gente, quando é que eu vou dormir? Quando é que eu vou conseguir descansar? Quando é que eu vou conseguir, enfim. Todo mundo em casa, meu marido em casa me apoiando, minha família. E aí eu me culpava, do tipo, caramba, eu tenho uma rede de apoio enorme, as pessoas estão aqui me apoiando, o porquê que eu não tô feliz? Minha filha com saúde, eu com nada me falta, casa, comida, roupa lavada, sabe? Por que eu tô vivendo essa dor? Por que eu tô vivendo parecia um luto, eu não sei, eu chorava por tudo. Mas é um luto da vida que você tinha, da idealização, porque quando a gente idealiza a maternidade, a gente não imagina a maternidade com a privação de sono. A gente imagina uma criança fofa, brincando, sorrindo. Isso. Dormindo na hora que tem que dormir. Sem cólica, sem nada. É isso. Então, o que acontece? É um luto de tudo. Porque as pessoas, hoje em dia, graças a Deus, falam mais, né, da depressão pós-parto, mas ainda é um tabu. Muitas mulheres se sentem culpadas. Eu lembro que quando eu tive filho, meu primeiro, eu tenho 2. Minha primeira, eu chorava porque eu ia ter cesárea, porque eu falava, eu vou me conectar menos com ela. Porque as pessoas criam tantas regras. Criam mesmo. E daí você fala, se nascer cesárea, ela vai me amar menos, ela vai se conectar. E é muito cruel. É muito cruel. E por isso que eu decidi fazer uma live, assim, eu decidi não, na verdade, meu empresário me instruiu na época, porque ele me ligava e eu só chorava. Lori, você precisa se mostrar assim para as pessoas. A gente traz de novo sobre a vulnerabilidade, né? Se mostrar vulnerável. E eu fiz assim, caramba, será que eu vou ter essa coragem?
Porque eu sempre apareço muito feliz, astral, pra cima, influenciando nesse sentido de vamos viver, vamos atrás, vamos, sabe, treinar, vamos, enfim, buscar o positivo do dia. Vamos nessa, vou abrir aqui e se eu só chorar, eu vou só chorar. Foi tão importante pra mim essa live. Jura? Muito importante. Porque eu me conectei com muitas mulheres. Eu me senti pertencente num lugar que eu achava que eu tava só. E eu tava rodeada de mulheres que estavam passando pelo mesmo ou que passaram pelo mesmo que eu. Então foi muito forte pra mim, foi muito potente. Com certeza essa live me ajudou muito a sair desse lugar. E eu consegui enxergar que o que eu tava tendo medo era justamente do futuro. Do tipo, como é que vai ser minha vida daqui pra frente? Aí eu liguei pra minha obstetra, falei, eu preciso dançar. Uhum. Eu tinha 15 dias de paridade, você tá maluca, tu não vai fazer nada não. Uhum. Vai dançar não. Eu falei, 15 segundinhos, só um negocinho aqui, ó, rapidinho. Sim, sim. E aí ela, 15 segundos. Eu gravei esse vídeo, eu tenho esse vídeo até hoje. Juro. Depois desse dia que eu falei, vou conseguir dançar. Mas é voltar a ser quem você era. Isso Eu aí. entendo. Bem isso. Porque, nossa, é assim, porque senão você se torna completamente uma outra pessoa. É. E aí eu segui, assim, graças a Deus eu não precisei tomar remédio nem nada, porque ela falou, você tem a opção de tomar remédio, mas eu tinha um sonho de amamentar muito grande, porque eu fiz 2 reduções mamárias antes de gestar. E eu achava que eu não teria leite, porque eu tirei muitas glândulas, né? E aí tem esse mito, eu não sei se é verdade. Não, eu fiz redução também, tive muita dificuldade de amamentar. E aí eu tive muito leite. Então, eu fiz assim, cara, eu preciso aproveitar. Inclusive, eu descobri que eu tava grávida por causa do tamanho dos meus seios, que vieram pra 46, veio pra cá. E eu falei, eu vou amamentar. E era cuscuz todo dia, mingau todo dia, era chá de não sei o quê. E eu tome coisa pra dentro. Então, ela falou assim, se você for tomar remédio, você não vai poder amamentar. Eu falei, não vou tomar remédio nenhum, não. Guerreira. Eu vou amamentar. E aí eu fui na luta, eu amamentei eles quase 6 meses. Nossa, Foi. caramba. Teve uma vez que eu quis ir pra um show de Léo, ela tinha 1 mês e pouquinho de nascida. E aí eu falei assim, vou tirar todo o leite, vou deixar aqui. Era 1 dia e meio fora. 1 dia e meio. Eu deixei 1 litro de leite. Quando eu cheguei, gente, tinha acabado. E bebê, vocês têm que entender que toma 60 ml, 90 ml. Cara, tinha acabado o leite. Eu juro, de tão faminha que eles eram. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, sua mãe não tem esse estoque todo, não. E ela largou meu peito por conta disso. Porque acho que não tava saciando mais ela, o tanto que eu tava tendo. E ela foi largando. Aí 6 meses é a introdução alimentar, né? Então, já entra. começa. Foi do 5º pro 6º mês ali. Eu não tinha começado ainda a introdução alimentar, não. Ela largou mesmo. Ela falou, minha querida, pode botar uma outra coisa aí, que esse aqui não tá dando pra mim, não. Aí eu ficava no peito e aí comecei a botar a fórmula também, gerenciar a fórmula pra ela. Mas... Deixa eu te perguntar uma coisinha. Voltando um pouco à história, o começo, assim, da sua carreira. Você já era famosa quando você entrou no Domingão. Já. Você tinha já um fã-clube que te inscreveu no concurso. Sim. Que você venceu, como eu disse na abertura, mais de 12.000 pessoas. Sim. Mas essa fama, ela vinha da internet? Sim. Na verdade, eu tava fazendo publicidade, já tava na faculdade de publicidade. Vamos lá pro iníciozão. Eu com 9 anos, eu comecei a dançar com Carla Pérez. Sim. Então eu já era popular, vamos dizer assim, né? Na época eu não tinha internet, mas eu já tava na televisão, eu já fazia alguns programas com Carla, então assim, eu já era conhecida ali. Criança famosa. Uma criança famosa, vamos dizer assim, já fazia algumas propagandas, já fazia propaganda de shopping de Salvador, já rodava, eu era modelo, eu desfilava, então eu circulava ali naquele meio artístico, minha família já sentia que eu tinha essa veia artística já. Mas não tinha, obviamente, a internet para potencializar tudo isso, né? E aí passaram-se anos, eu fui pro Canadá, morei no Canadá, fiz intercâmbio, estudei inglês, voltei. Quando eu voltei, eu sempre fui muito estudiosa, na escola e na faculdade também. Gente, ela ganhou bolsa de mérito na faculdade, isso quer dizer que ela era uma excelente aluna, só para vocês terem uma ideia, tá? Porque ela tá sendo modesta. Na escola, por exemplo, eu fazia as provas de teste da escola para a faculdade, sabe? As faculdades pedem as escolas para ver o nível do ensino da escola. Então, eles me colocavam para fazer muitas provas de química.
para poder entender o nível do ensino da escola. E aí desde a escola eu já fazia isso já. Eu sempre gostei muito de estudar, fiz Kumon muitos anos, eu sempre estudei muito. Era CDF zona mesmo, assim. Eu não tinha facilidade de aprender olhando pro quadro. Eu precisava ler, precisava passar pro caderno. Eu sempre fui muito do escrever, assim. Eu precisava organizar na minha cabeça ali. Às vezes eu tava na prova, eu lembrava do que eu grifei no caderno, assim, sabe? O trecho era um negócio impressionante. E aí fui pra faculdade. Quando eu voltei do intercâmbio, meu pai queria muito que eu fizesse medicina, que eu fizesse direito. Eu falei, meu filho, cara, durinha. Tu me botar dentro do hospital, meu amor. Na hora que eu ver o sangue, eu faço, não dá pra mim, entendeu? Aí eu falei, eu gosto de comunicação, pai, eu gosto dessa parte. Aí ele, não, tudo bem, lá em casa sempre foi muito na luta, assim, tudo, sabe? Essa parte financeira nossa sempre foi muito regrada. A gente nunca teve grana, nunca passei necessidade, mas não era uma coisa fácil. Eu estudava em escolas muito boas, porque toda a grana que minha mãe ganhava e meu pai ganhava era destinada para os meus estudos. Sim. Então, era isso e acabou. Eu não tinha grife, eu não tinha bolsa de marca, eu não tinha essas coisas que as minhas amigas tinham, por exemplo, né? Então, tudo meu era assim, estudo e viagem. Quando sobrava uma grana, faz uma viagem. Então, minha mãe sempre investiu, meus pais sempre investiram muito nessa parte de eu entender culturas de outros lugares, de eu conhecer pessoas de outros lugares, enfim. Então, e ela tinha muito isso. Lori precisa falar inglês. Precisa estudar inglês. E na escola não era tão firme assim essa questão do inglês, né? Era tipo uma aula de inglês que a gente tinha básica. Não eram as escolas bilíngues que existem hoje aqui no Brasil. Enfim. Aí quando eu voltei do Canadá, eu sempre fui muito boa aluna, e eu falei assim, pai, eu não vou fazer pelo terceiro ano, não. Eu não vou voltar, porque eu voltei na metade do terceiro ano. Sim. Falei, cara, eu ia ter que voltar tudo, fazer o terceiro ano todo de novo, para poder prestar vestibular. Falei, não, vou fazer alguma prova aqui de supletivo, formo, porque se alguém me pedir meu currículo lá na frente, vai ver que durante toda a escola eu sempre fui muito boa, eu só fiz esse supletivo pra, tipo, finalizar e seguir meu estudo. Aí fiz o supletivo, passei rapidinho, entrei na faculdade. Aí eu ganhei uma bolsa na faculdade, que fica perto da minha casa, que eu tirei em primeiro lugar. Só que eu não queria daquela faculdade, eu queria de uma outra faculdade específica, porque na Bahia, há 10 anos atrás, poucas faculdades tinham publicidade de propaganda, né, no currículo ali de ensino. Aí eu falei, não quero essa faculdade, passei ótimo também, assim, bem zona na faculdade que eu estudei, e entrei. E aí, nesse meio tempo que eu entrei, a gente começou a passar por uma crise financeira muito forte lá em casa. E a gente não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade. E eu tava no meio da faculdade. Então, a gente estava muito embolado financeiramente, a faculdade ligava cobrando, e eu via o desespero dos meus pais, porque eu sabia o quanto eles lutavam. Eles valorizavam, né? Valorizavam o estudo. Oh, cara, o que é que eu posso fazer para não perder isso? Porque eu já vou trancar a faculdade ali no meio não tem condições. Aí, uma professora, se eu não me engano, eu não lembro se foi uma professora ou se foi uma colega de turma, me contou sobre essa dinâmica que existia dentro dessa faculdade que eu fiz, que era o mérito acadêmico. Então, o melhor aluno do curso da faculdade, não era da minha sala, ganharia uma bolsa e um certificado de mérito acadêmico, ou seja, do melhor aluno desse curso. Falei, cara, é agora. Aí estudei. E assim, não era estudar para uma prova. Você tinha que fazer semestres bons, né? Tipo assim, um semestre completo bom. Aí, enfim, aí ganhei esse mérito acadêmico, ganhei a bolsa. Consegui finalizar a faculdade com a bolsa, com TCC esse. Sendo referência até hoje, hein? Nosso TCC foi até hoje. Sim. A gente ganhou 7 prêmios dentro da... Porque eles tratam o nosso TCC de publicidade e propaganda como se fosse uma banca de apresentação de uma campanha de uma marca. Então, eles dão prêmios sobre cada detalhe, tipo assim, criação, enfim. A gente ganhou 7 prêmios e a gente tirou 10. Na banca de TCC. Agora, assim, minha equipe, ela me ajudou muito. Eu, com certeza, sozinha eu não conseguiria, porque no meio do meu TCC eu tava fazendo o concurso do Faustão. Então, eu ficava entre São Paulo e Salvador. E eu não tinha dinheiro para fazer esse bate e volta. Então, assim que eu passei do primeiro teste do Faustão, eu comuniquei à Globo. Falei, ó, eu não tenho dinheiro para poder ir voltar, e se eu ganhar o concurso e eu não finalizar a faculdade, eu não vou vir para cá, não, porque meu pai não vai deixar. Então, se eu ganhar o concurso e vocês me trouxerem para São Paulo, eu preciso entregar o diploma pro meu pai. Sim. Aí eles, não, tudo bem, a gente te manda para Salvador. Então eles me mandavam para Salvador semanalmente para eu fazer a prova do TCC e fazer as bancas de TCC.
Ah, então você já tinha mais ou menos uma ideia de que você era uma das preferidas. Não tinha como ter ideia, mas é porque eu tava passando que era popular. O voto era popular. Ah, era popular. Era popular. Então acontecia todo domingo. Aí eu ia passando nas fases. Aí eu falei, ó, tô com chance de ganhar, né? Tipo assim, tô bem. Então, não era porque eu tinha uma visão, sei lá, eles são muito fechados nesse sentido. A gente não tem como ter uma leitura de se você tá sendo... Eu não tinha regalias, vamos dizer assim, lá dentro, entendeu? Era muito do tipo, pô, passei dessa fase, tinha uma votação boa. Tipo, passava com, sei lá, 80%, 90%, nossa, entendeu? Então, pra mim era assim, cara, o pessoal tá gostando de mim. Então, eles tinham esse feeling também, né? Do tipo, ela tá indo bem. Então, vamos manter ela no concurso. Então, eles me ajudaram muito também nisso. E aí, eu lembro que na semana que eu fiz a final, foi a minha semana final de banca de TCC. Foi uma loucura, tá? Você não tem noção. Eu lembro, eu falo até hoje, que pra mim foi a época mais desafiadora e difícil da minha vida. Eu imagino. Porque a gente já tem essa pressão muito grande da sociedade do que vamos ser. Então, quando a gente toma essa decisão de tipo assim, vou seguir com esse estudo, com essa carreira, e mesmo assim, às vezes a gente faz a faculdade e não segue a carreira, né? Ainda tem essas dúvidas que aparecem no meio do caminho. Falei, cara, já sei o que é que eu vou fazer. E quando eu descubro o que eu vou fazer, vai minha mãe, uma fã, me inscreve num concurso. Escondido. Mas ainda bem, né? Ainda bem. Mas assim, fiquei doida. Falei, cara, eu amo dançar. Beleza. Mas vamos ser francos, não dá grana. Você não tinha um canal do YouTube ainda? Não. Eu dançava no Fit Dance na época. Tá. E lá que você foi ganhando seguidores? Lá eu ganhei seguidores. Dinheiro não. Tá. Zero. Eu ganhava só seguidores e influência, vamos dizer assim, né? As pessoas começaram a me seguir. Mas eu não via como... Entenda, ali era 10 anos atrás, praticamente. Não tinha, a gente não entendia que a gente iria ganhar dinheiro com a internet. Mas, Lori, vamos combinar. É muito raro ganhar dinheiro com dança. Sim, muito raro. Você foi acho que a única no Brasil. Hoje tudo bem, tem TikTok. Mas assim, você foi pioneira em ganhar dinheiro com dança. Total, 100%. Isso sim. Mas você entende que não foi algo planejado pra mim. Eu não planejei. Não era um negócio assim, tipo medicina. Você vai estudar, a probabilidade de você ganhar dinheiro com medicina sendo um bom médico é grande. É grande. Com a dança, era assim, meu pai falava assim, você vai ganhar dinheiro com dança com o quê? Você vai dançar em banda? Você vai ficar viajando? Porque lá na Bahia, principalmente, era muito isso, né? Tipo, você olhava pessoas que ganharam mais grana com isso. Foi uma Carla Pérez da vida, uma Sheila Carvalho, porque fizeram muito sucesso no Tchan, né? Então, eles falavam assim, e aí, qual é a banda hoje que você vai entrar e você vai dançar e você vai ganhar dinheiro? Não tem. E aí eu ficava muito assim, com a sensação de não saber o que fazer, porque eu falava, caramba, eles lutaram tanto para eu estudar, e eu vou largar tudo para dançar sem ter uma projeção de futuro positiva, vamos dizer assim, né? E eu ficava perdida. Falei, cara, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar na agência de publicidade, vou trabalhar lá e vou ficar dançando aqui, ó. Assim, vou só por hobby. Dançar. Era o seu plano B, teoricamente. Era 100%. Lazer. Lazer, tanto que eu não ganhava dinheiro. Tanto que no Fit Dance, no início, eu fui a primeira mulher a entrar no Fit Dance. Porque eu trabalhava na agência que criou o Fit Dance. Então, além de eu trabalhar dançando, eu ajudava a produzir todo o Fit Dance. Eu que fazia toda a parte de rede social, eu que fazia toda a parte de produção de DVD, eu que fazia toda a parte... Eu que vendia os DVDs do Fit Dance. Eu que fazia essas coisas. Porque eu trabalhava na publicidade, na parte de publicidade, entendeu? Da agência. Então, eu era uma estagiária, eu fazia tudo do Fit Dance, eu trabalhei pra Ambev, eu trabalhei pra Disney, tudo que me botavam pra fazer, eu fazia. Falava, quero aprender. Então, eu trabalhei meio que fazendo um tudo, e aí fui crescendo no Fit Dance nessa questão de... O projeto foi crescendo na internet, que também era uma incógnita se iria dar certo. Foi um projeto muito inovador, muito inteligente. E aí a gente foi crescendo e todo mundo perdido. Tipo, vamos fazer o que agora, hein? Como é que cobra? Como é que ganha dinheiro? Como que monetiza? Porque isso é muito um traço do visionário. Ter a ideia, sim, mas não necessariamente saber monetizar. Isso. Você pensa que assim, o cara que criou o Instagram não tinha ideia do que ia se tornar um Instagram. Era um álbum de fotos. É isso aí. Então a pessoa tem uma ideia
nem todo mundo... Hoje, claro, existe muita empresa que é criada para ser vendida. Só que as maiores ideias são da paixão, né? É isso aí. E o Fit, ele me projetou. Eu cresci muito dentro disso, assim, foram milhões de visualizações. Não, como eu falei, não ganhei dinheiro com isso. Não, nesse momento eu não ganhei dinheiro. Os donos ganharam, eu não. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a entender como é que eu vou ganhar dinheiro a partir daí. Depois de muitos anos, tá? Porque, de verdade, assim, pela minha filha, nunca foi meu objetivo a grana no Fit, porque eu tava só dançando. Eu tava trabalhando assim, na agência. Meu foco era assim, preciso fazer um bom estágio pra eles me contratarem pra começar a crescer aqui dentro. O Fit era só, me chama aí que eu vou dançar, que eu amava. Entende? E aquilo ali foi me projetando. Aí pronto, aí saí do Fit, continuei no Fausto. Nesse momento foi quando eu tava justamente nessa crise financeira, finalizei a faculdade, entreguei o diploma pro meu pai e fui morar em São Paulo de favor, porque eu não tinha dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, rapidinho. O Fausto, eu já ouvi falar que as bailarinas ganham um cachê por dia, ou seja, você não é contratada da Globo. Não, eu fui contratada. Você era contratada. Eu fui contratada porque eu ganhei o concurso. Tá. Então, um dos prêmios era 1 ano de contrato com a Globo. Eu não sei as outras meninas, mas eu tinha carteira assinada. Entendi. Eu recebia um salário de carteira assinada dentro do Fausto. E, enfim, eu trabalhei assim. Agora, o que eu sei é que tem o merchan. Então, as meninas que fazem merchan ganham um salário extra pelo merchan. Entendi. Entendeu? Mas eu fui carteira assinada lá dentro. Só que eu não conseguia me sustentar com esse salário só, porque o custo de vida em São Paulo era muito alto. Era muito alto. Muito alto. E eu muito nova, eu acho que eu tava com 21 para 22 anos de idade. Então, era a agência, a Globo, de final de semana. Isso. E o Fit. Que hora você descansava? Não descansava. Não descansava. E morava de favor. Um amigo meu veio morar em São Paulo, eu pedi pra morar com ele. E foi assim, eu tive vários anjos da guarda em São Paulo. Meu motorista que tá comigo até hoje, que é João. Tive uma produtora Manu lá da Globo, que me ajudou muito. Felipe Beribá, que foi um amigo que me deu essa oportunidade de morar com ele, até eu conseguir ir juntando mais grana. E aí eu fiz, cara, como é que eu vou juntar mais grana? Foi aí que eu comecei a cobrar pelos posts no Instagram. Quanto que cobra? Você não tinha ideia? Não tinha ninguém fazendo isso ainda. Foi em 2015 isso, 2014 para 2015. Muito cedo. Eu fazia, quanto é que eu falava, vou cobrar R$50. Aí eu comecei a cobrar R$50. Não existia stories, era Snap e o feed do Instagram. Aí eu cobrava 50 conto, R$100, eu cobrava R$100 pelo feed. Quando era parceria, e quando era parceria era de graça, que eu ganhava a roupa, ganhava o sapato, ganhava a cinta, eu lembrava das cintas. Tinha cinta, tinha produto para cabelo, tudo que me mandava eu aceitava. Manda tudo, meu filho, que eu tô querendo. E foi assim que eu comecei a construir. Observando, sentindo o mercado, sentindo a movimentação, o que as pessoas estavam fazendo. Mas basicamente lá atrás eram, sei lá, pouquíssimas pessoas que estavam tendo essa noção de começar a cobrar trabalhando com internet. Em que momento que caiu sua ficha? Tipo, isso aqui é uma possibilidade de negócio? Cara, eu não sei se é porque eu sou... Eu não presto muita atenção nisso pra eu te falar um marco exato. Tá. Mas talvez tenha sido quando eu conquistei meu primeiro carro. Tá. Acho que talvez nesse lugar aí. Porque como eu passei por muita dificuldade nesse período, principalmente da minha faculdade, isso durou assim uns 8 anos, essa crise até a gente se ajustar, tudo. Nossa, durou tempo, hein? Muito tempo. E eu que ajudei meus pais. Então, durante todos esses anos, vamos dizer assim, que durante 6 a 7 anos de trabalho com a internet, todo o meu dinheiro foi destinado para pagar a nossa crise financeira. Então, eu passei a investir o meu dinheiro, a poder usufruir do meu dinheiro, a poder comprar coisas que eu tinha vontade de comprar, sei lá, tem uns 3, 4 anos. Tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo. Então, eu passei a me permitir, eu passei para terapia para entender que eu podia comprar, eu podia passar, era verdadeiro, assim, eu precisava usufruir daquilo que era o meu trabalho, porque eu achava que eu precisaria ajudar a acessar essa crise financeira durante a minha vida inteira.
Então eu prendia o dinheiro. Eu ganhava um dinheiro, eu segurava. Ela falava, daqui a pouco a gente vai precisar pagar uma parcela de alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai precisar passar. E aí, tudo era eu. Então, todo o dinheiro que eu ganhei durante esse tempo foi para ajudar meus pais. Mas isso gera um trauma, né? Gera um trauma, que aí eu precisei administrar muito dentro da terapia. E eu e meus pais, nós somos muito família. Então, eu também eu não trazia culpa para mim, nem para eles. Porque eu entendia que tudo que foi feito foi em prol do melhor pra mim. Eu sou filha única, então era pra me dar estudo, não era pra gente luxar, sabe? A gente não tinha isso. De verdade, minha mãe trabalha com buffet, então a gente entrou numa crise de pandemia, por exemplo, que não tinha festa, então eu tive que segurar a empresa sozinha, entrou na crise financeira o Brasil, onde muitas pessoas cortaram gastos, então cortam o quê? Festa, docinho, salgadinho, enfim, e a gente dependia muito do mercado, então a gente tinha feito algumas escolhas, por exemplo, de minha mãe entender que em determinado momento ela estava ganhando um dinheiro que ela conseguiria me mandar para fora do país, e no meio desse processo entrou numa crise e eu estava lá fora. Não tinha como me trazer de volta, entendeu? Então, assim, escolhas que eu entendia que era pro meu estudo, que era pro meu melhor, mas que complicaram muito a nossa questão financeira. Então, durante muitos anos, eu precisei administrar na minha cabeça que aquele dinheiro, ele não me pertencia. Ele pertencia à minha família. E o meu foco sempre foi dar uma estabilidade para os meus pais. Para os meus avós, hoje a minha avó, eu também ajudo 100% ativamente minha avó, que é a única avó viva, minha família. Então, quando eu falei assim, cara, agora eu consegui pagar todas as coisas, o que é que eu vou fazer agora com o dinheiro que eu vou ganhar? Aí a gente começa a estudar, a entender sobre, começar a empreender, começar a investir, começar a poder comprar coisas que eu tinha vontade de comprar, minhas joias, bolsa, roupas de marca que eu nunca tinha me dado o direito de comprar por conta que o meu foco era outra coisa. Então, quando eu comprei o meu primeiro carro, que eu estava inclusive vivendo essa crise com meus pais, financeira, não foi agora, foi em 2017, mais ou menos ali. Eu ganhei um carro com o Faustão, só que eu dei para meus pais, para poder vender e pagar as coisas. Sim. Então, em 2017, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu falei assim, caramba, não é sobre ter dinheiro. Era tipo assim, vou começar agora a construir minhas coisas. E aí eu tava nesse meio crise, não consegui construir de fato, mas consegui estancar aquilo ali que eu precisava naquele momento, sabe? De ajudar os meus pais. Mas eu acho que a virada de chave do tipo, isso aqui vai me dar grana, isso aqui pode me dar um futuro, foi quando eu consegui comprar meu primeiro carro. Lori, então nunca foi pela fama? Nunca foi pela fama. Nunca. Nunca foi pela fama. Caramba. Nunca. E eu acho que é por isso que dá tão certo as coisas. Muitas pessoas acham que eu tenho... Eu lembro de entrevistas, qual o seu sonho? Onde você quer chegar? Eu não sabia falar muito isso. Sim, porque você estava no modo de sobrevivência há muito tempo. É isso aí. Era sobrevivência, era tipo assim, preciso trabalhar. Por isso que no início eu fazia muitas marcas que eu sabia que não agregavam tanto pra mim, mas era o que me dava grana pra eu poder continuar. E eu tinha muita verdade, eu sempre tive muita verdade. E é por isso que eu acho que dá muito certo, que as pessoas entendem essa autenticidade, essa verdade, me abraçam nesse sentido e as coisas vão fluindo, porque eu tenho muita fé em Deus, assim, eu falo, Ele sabe da minha verdade. Então Ele sabe que todo o meu esforço durante todos esses anos, meu primeiro objetivo era ajudar meus pais, financeiramente, assim, 100%. E quando eu comecei a comprar, eu comprava uma bolsa, pra você ter noção, eu ligava pra minha terapeuta, ou então eu ligava pro meu pai. Eu fazia, ô pai, eu queria comprar essa bolsa, mas eu não sei. Compre, minha filha, você merece, você trabalha tanto pra isso. Era assim, uns 15 a 20 dias pra eu tomar coragem pra eu comprar alguma coisa pra mim. Então, hoje eu tenho muito mais consciência financeira, porque hoje eu tenho uma estabilidade financeira muito maior, hoje eu faço meus investimentos, hoje eu empreendo em algumas coisas, mas com muita consciência, assim, porque eu sei que eu lutei muito pra ter o que eu tenho hoje, sabe? E que não é fácil. Então, muitas pessoas acham que eu sempre fui rica, que eu sempre tive dinheiro, sabe? Ou que meu marido me dá todas as coisas que eu tenho. Esse meu primeiro carro que eu comprei, saiu matéria falando que foi Léo que tinha me dado, que eu já tava com ele. Ah, não acredito, foi. Que ódio. Foi. Foi. Aí eu fui falar. Falei, não, eu comprei meu carro. Desculpa. E não era no sentido de ele não pode me dar. Obviamente, ele pode me presentear da maneira que ele quiser, mas, cara, eu lutei tanto pra ter esse carro. Como é que, tipo assim, me desmerecem tanto? Né? É isso.
Justamente. Mas isso me vem muito, que muitas pessoas que devem estar nos assistindo têm essa questão de escassez do dinheiro. É uma mentalidade, né? Então, a gente às vezes acaba tendo medo de se cuidar, não nos achando merecedora. Sim. Por causa da história de vida. E é tão importante a gente falar de terapia. Você faz terapia até hoje? Faço. Você se cuida? Eu me cuido mentalmente, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Eu acho que são 4 pilares que qualquer pessoa deveria focar. Porque se a gente não tem isso em equilíbrio, a gente não vai para lugar nenhum. Em qualquer ramo da nossa vida, em qualquer emprego que a gente venha a ter na vida. Então, eles são, assim, na minha semana, quando eu construo a minha agenda, eu tenho o meu trabalho, os dias de trabalho, mas eu tenho um dia que eu tiro só pra mim. Eu vou no salão, aí eu faço minha unha, eu faço meu cabelo na minha paz do Senhor, eu vou na minha terapia, é um dia que eu fico com Liz, meu beach tênis, que eu gosto, que eu aprendi, é um esporte que eu me encontrei, todos os dias eu vou treinar. E as pessoas acham que eu fico 3 horas na academia pra construir o corpo que eu tenho hoje. São 30, 40 minutos de treino. Sim. É muito mais a constância do que o quanto que eu me dou aqui, naquele lugar de, tipo, ficar 2 horas me acabando na academia. Não. 30 minutinhos é tipo assim, fiz minha parte, olhei pra mim naquele momento. Então, pra mim é muito importante, e espiritualmente também falando, eu preciso estar em equilíbrio com isso, pra eu poder dar conta de todos os pilares que eu tenho dentro da minha rotina de vida, né? Que é a minha casa, meu marido, meu casamento, minha filha, meu trabalho, meu emprego, minha mãe, meu pai, meus amigos. A gente precisa tentar achar esse equilíbrio. Não é fácil, mas com certeza a gente estando com a cabeça no lugar, em ordem, tudo flui muito mais facilmente, assim, sabe? Então eu me cuido sim. E a terapia, inclusive eu fiz o procedimento do pé na segunda, na terça-feira eu saí de casa só pra ir na terapia. Entendi. E, por exemplo, você compartilha a sua vida, enfim, a gente já sabe que é muito da sua natureza também. Você é uma mulher muito carismática. Você consegue ficar algum dia offline? Não. Isso é pauta na terapia também, galera. Sim, não, eu imagino, porque é trabalho. Na verdade, eu amo isso. Uhum. Eu amo, não é um trabalho no sentido de dar trabalho pra mim, entende? Entendo. E às vezes eu tenho que me policiar mesmo, porque se deixar eu mostro tudo. Eu mostro, assim, nas camadas mais íntimas, assim, sabe? E às vezes Léo me puxa, fala assim, cara, pelo amor de Deus, tá mostrando... Ontem eu mostrei o grog, pô. Eu, na anestesia, blá, 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 blá. Porque sou eu, tipo assim. Eu acho que é essa a verdade que me conecta com as pessoas. Eu já acordei com a cara inchada, porque eu tô cheia de remédio. É um lugar que eu não gosto de olhar, assim, eu não me sinto bem olhando pro espelho, porque eu sei que eu tô muito inchada. Tipo assim, eu não me sinto bem olhando no espelho. É você. E aí eu falo assim, cara, mas... E aí? É minha realidade, eu tô com um problema no pé, eu passei por um procedimento, eu tô tomando um monte de remédio, eu tô inchada e eu vou parar de aparecer? Não, aí eu já entro de manhã cedo com a cara lavada, sem nem ter acordado ainda, o olho abrindo. Gente, tô acordando agora, porque é onde eu me conecto, as pessoas passam por isso. Todo mundo acorda assim, com a cara inchada, às vezes de mau humor, às vezes não tá bem com o espelho. Da mesma maneira, tem vezes que eu vou treinar e falo, gente, hoje eu tô na energia assim, que é -0. Mas eu falo que eu tô indo mesmo assim. Sim. Porque não é sobre você estar num dia ruim, você tá sem energia num determinado dia, que todo mundo vai passar por isso. Mas é sobre você ter a sua constância, ter o seu foco, ter o seu objetivo. Então, uma coisa que eu foco muito no meu dia a dia é ter a minha verdade. É ter a minha autenticidade. É as pessoas me encontrarem na rua e falarem assim, caramba, tu é igualzinha mesmo, hein, que tu é no Instagram. Isso pra mim é o melhor elogio que eu posso receber. Porque a gente vive tanto no mundo de fakes, ainda mais agora com inteligência artificial, que a gente não sabe. Que eu recebi, é um elogio pra mim. Lori, nossa, é besteirada, igualzinha na internet, ó, sabe essas brincadeiras assim? Sou muito molecona, eu gosto de trazer, eu acho que a gente tá vivendo um mundo tão pesado, tão de quem é melhor que quem tem mais coisa que sabe que o outro, que fica tudo tão pesado ultimamente. Quando a gente traz leveza para as redes sociais, a gente traz verdade, a gente traz fluidez, cara, tudo é muito melhor, sabe? Eu saio na rua, as pessoas, nossa, tu tem a mesma energia que quando eu vejo na internet. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de troca, assim, sabe, no dia a dia. Você acha que você ser publicitária influencia também no seu posicionamento, na maneira como você comunica? Você
acha que você tem um mindset bem, assim, focado em desenhar a sua linguagem, Total. ser coerente? Eu imagino. Total. Eu acho que a faculdade, ela me ajudou muito, 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 muito. Me ajuda até hoje, em vários aspectos. Mas também identificar o meu público, entender com quem eu tô me comunicando, como é que é essa troca, e eu tentar trazer isso para as marcas também, porque elas estão me contratando e às vezes elas querem da maneira delas, e eu falo, cara, dessa maneira eu vou comunicar, você vai estar gastando dinheiro. Porque não vai chegar. Você fala? Eu falo. Tá. Eu falo, não vai chegar no meu público. Não vai. E a gente monta algumas coisas, tipo assim, deixa a Lori fazer essa publi dessa maneira. Às vezes a gente não consegue. Mas a maioria das vezes a gente tenta trazer porque a gente sabe qual é o público que me acompanha. E eu tenho um público, tá, muito vasto, assim, no sentido de idade, gênero, e também de classe social, assim, porque muda muito, sai do A pro D, pro E, de 2 aninhos a 90 anos, é uma parada muito louca. E depois da maternidade, isso também aumentou muito, assim, hoje muitas mães me acompanham, muitas mulheres mais velhas, avós, sabe, gostam de acompanhar eu, gosto de acompanhar a Liz. Hoje eu vendo muito família, né, então, por exemplo, muitos homens me abordam no lugar de pai. Minha filha é apaixonada por você, não é mais no sentido de como eu era antes, que eu era uma mulher solteira, então me abordava de uma outra maneira, né? Então a gente vê essa mudança acontecendo, eu vejo a mudança também na questão de compra, vamos dizer assim, do meu público. Eu tenho um público que começou comigo que era muito jovem e que não tinha poder aquisitivo de compra. De compra. Para poder tomar essa decisão. E hoje esse público, ele cresceu junto comigo, né, em 10 anos junto aí, e também muitas mulheres que não me acompanhavam passam a me acompanhar, nesse lugar de tipo, uma mulher que cresceu, que correu atrás, que hoje possui alguns bens, que eu acho que é muito no lugar do tipo de conquista, sabe? A gente tem muito cuidado com isso também no meu dia a dia, porque eu não tinha, e hoje eu tenho. Como é que eu... Você nega publi? Nego algumas. Eu imagino. Algumas publis. Principalmente, por exemplo, carne vermelha, eu não como. Eu vou fazer de carne vermelha por quê? Se eu não como? Sim. Sabe? Tô dando um exemplo básico aqui. Mas a gente nega algumas publis que a gente entende que no momento que eu estou vivendo não conversam com o meu posicionamento de imagem ou não traz a verdade que eu passo. Então, carne vermelha é uma coisa nítida pra mim. Meu público sabe que eu não como carne vermelha. Acabou que eu vou aparecer fazendo carne vermelha, tipo assim, não tem essa conexão, sabe? Mas a gente estuda muito, a gente tem, como eu falei, tem uma equipe por trás, minha assessoria de imprensa também instrui muito a gente no que é bacana a gente estar construindo. Agora mesmo eu comecei a trazer mais pro meu feed o tete-a-tete. O que eu só fazia nos stories e que às vezes... Agora tá vindo pro feed. Agora tá vindo pro feed. Então eu tô falando sobre empreendedorismo, eu tô falando sobre regionalidade, eu tô falando sobre vulnerabilidade, tô falando sobre maternidade, tô falando sobre independência financeira. Porque era um assunto que às vezes eu respondia uma caixinha de pergunta nos stories e eu via muitas mulheres do tipo assim, Lori, fala mais sobre isso. Eu falei, gente, eu vou falar aonde? Como é que eu vou trazer esse assunto? E tá sendo uma coisa muito legal. E eu gosto dessa espontaneidade, porque você senta com a câmera, você, assim, não existe aquela produção. Claro, pra publi existe, mas assim, você grava um vídeo da maneira que você vai falando. Eu prefiro, sabia? Inclusive. Nossa, eu, assim, assistindo, amo. Eu prefiro. A gente não usa filtro, por exemplo. Eu até, por exemplo, até hoje mesmo acordei, meu amor, com a cara desse tamanho. Você vai ver, não tem filtro. Eu não boto. Porque, como eu falei, eu chegar na rua e as pessoas não me reconhecerem por conta de filtro, da quantidade de filtro que eu uso no Instagram, pra mim é inadmissível, entendeu? Quero que as pessoas me reconheçam de primeira. Tipo assim, a mesma cara do Instagram. É aquilo ali. Então, às vezes eu tô com a espinha, tô com um negócio, enfim, não tô nos meus melhores dias, eu apareço do mesmo jeito. E eu acho que é justamente essa construção de verdade com o público que é tão válido e é por isso que dá tão certo. Porque hoje em dia, com o mundo que a gente tá, onde a gente não sabe quem é de verdade, quem é de mentira, acho que as pessoas que vão se manter no lugar que estão e vão crescer são as pessoas que realmente trabalham ali com a verdade no dia a dia. E como é, por exemplo, quando um contratante quer a Liz na publicidade? Ela ganha cachê? Ela ganha, ela tem a conta dela bancária e entra a porcentagem dela pra conta dela. Isso é uma coisa já batida lá dentro de casa. E também, se eu não me engano, virou uma lei.
Eu não sei falar não sabia. sobre isso, acho que sim. As marcas, quando elas contratam com Liz, eu preciso assinar um termo e eu preciso comprovar que o dinheiro entrou dentro da conta dela. Que legal. Eu achei muito bacana. Nossa, Liz, Liz independente. Assim, eu já tenho, nós, tanto eu quanto ela, a gente já tem um cuidado muito grande desde quando Liz nasceu sobre como se fosse um investimento para ela, vamos dizer assim. A gente Legal. já teve esse cuidado, porque quando ela era muito nenenzinha, há 3 anos atrás, que ela fazia algumas publis comigo já, eu não tinha essa questão dessa lei que precisava da conta bancária e tudo mais. Então, eu meio que já pegava um dinheiro e já ia guardando para ela. Mas agora ela tem a conta com o nome dela, tipo, tudo certinho. Ah, que amor. Eu achei muito legal. E você e Léo trabalham muito junto, fazem muita publi juntos? Muito, muito não. Léo, ele mudou muito o mindset dele depois de muitas conversas comigo, porque ele se enxergava apenas como cantor. Durante todo o nosso relacionamento. A gente ia fazer 8 anos juntos agora, e lá no início ele só se enxergava como cantor. Ele só queria produzir música, fazer show, voltar pra casa e ser Leandro Silva de Santana. Tipo assim, pessoa física. E aí, na pandemia, eu já vinha falando com ele há muito tempo, do tipo assim, você precisa trabalhar com publicidade, você é um cara muito, muito querido, as pessoas gostam da sua imagem, você tem uma imagem muito boa, de credibilidade, de verdade, então assim, acho que você tá perdendo dinheiro e tempo. E eu sempre trazia isso. E aí, na pandemia, quando ele parou tudo, quem ganhou mais dinheiro e continuou trabalhando fui eu. Então, eu não parava de trabalhar na pandemia, dentro de casa, com o digital. Sim. E ele fez, caramba, vou começar a trabalhar de fato com isso. Sim. Então ele precisou passar pela dor, pela situação ali naquele momento, para ele dar valor a uma coisa que eu já falava, já tinha uma visão muito antes dele nesse sentido. Então hoje a gente trabalha, a gente tem algumas marcas juntos, mas a gente escolhe muito bem essas marcas também, porque a gente entende que nossa imagem como casal e como família é muito potente. É muito forte. É muito forte. Então, além da questão financeira, que tem que ser muito boa pra gente estar juntos, tem que ser uma marca que a gente acredite muito também enquanto casal, sabe? E não entro muito em vida pessoal. A única coisa que eu queria saber, quando vocês namoravam, vocês tiveram várias idas e vindas. Sim. Você falou já disso publicamente. Pra você, como era trabalhar em momentos de tanta vulnerabilidade, todo mundo sabendo? Como era? Caramba, era difícil. Eu imagino. Eu era muito nova também. Eu sempre tive relacionamentos longos, assim. Então, não era pela questão da relação, mas era a questão da exposição. Porque Léo sempre foi muito grande, muito gigante nacionalmente. Eu tava vivendo um momento muito especial também, de tipo, Domingão do Faustão e etc e tal, e boom no Fit Dance, enfim. Eu tava bem em alta, vamos dizer assim. Então, praticamente todo o meio de imprensa estava querendo dar notas sobre nós. Então, com certeza, quando terminava, era algo que para mim era muito doloroso nesse sentido de administrar essa imagem. Porque eu entendia que, de fato, aquilo não era uma coisa verdadeira, no sentido de, cara, às vezes a gente só discutia. E aí, eu falo isso abertamente sobre a imaturidade de Léo, porque ele fala sobre isso hoje em dia abertamente. Então, eu me sinto confortável para falar. Mas ele fala que ele era muito imaturo, então ele não sabia lidar com os sentimentos, com as questões dele, e aí talvez numa discussão de casal ele já terminava, e eu por já ter tido muitos relacionamentos anteriores, eu falava, cara, não precisava terminar, a gente vai conversar e vai se resolver. E aí nesse momento ele já botava na mídia que a gente tinha terminado. E aí, tipo, 2 dias depois a gente voltava. Então, esse desgaste, pra mim, era mais doloroso. Mas eu entendo que a gente precisou passar por isso pra gente poder crescer enquanto casal. Hoje a gente vive uma outra fase, graças a esse momento de maturidade nosso, que a gente vem adquirindo nossa maturidade, nosso fortalecimento enquanto casal. Mas, com certeza, gerir uma imagem nesse caos é mais complicado. Mas eu acho que eu soube lidar muito bem com isso, porque de fato eu já tinha uma imagem antes de Léo, né? Eu já era Lauren Prota antes de Léo, eu já era conhecida no Fit, eu já tava no Faustão, então assim, eu não fiquei conhecida para muitas pessoas por estar namorando, né, por ter uma relação com Léo. Então isso, querendo ou não, muitas pessoas já me acompanhavam pela dança, pelo que acompanhava ali nas redes sociais, então já sabia da minha verdade e continuavam me acompanhando por aquilo. E eu tenho até hoje, um zelo muito grande, uma preocupação muito grande sobre o cancelamento.
E muitas pessoas utilizam disso para crescer. Eu não consigo administrar emocionalmente isso, não é algo que está em pauta para mim. E você perder credibilidade, você desgastar a sua imagem com esse tipo de coisa, para mim é muito sério. Eu não levava aquilo como se fosse algo positivo. E porque muitas pessoas, vamos terminar o relacionamento para dar uma aquecida aqui nas redes sociais. Nossa, nunca pensei. Mas muitas pessoas fazem isso, de terminar. E muitas pessoas traziam isso como se fosse algo que a gente estivesse fazendo, sabe? Tipo assim, estão terminando por marketing. Tu vai lançar uma música. Vai acontecer alguma coisa com isso. Então, me colocar nesse lugar de estar agindo, estar vivendo aquele momento de término, qualquer coisa, para poder botar a minha imagem em expansão ou visualização, evidência, era algo que para mim era, gente, não existe isso, eu tô sofrendo com isso tá me fazendo mal. Então... E acho importante a gente falar que Léo correu atrás de você 5 anos. Foi um pouco mais até. Até você dizer sim. Ou seja, quem acha que você ficou famosa por causa do Léo, as pessoas têm que entender que ele comeu muito arroz e feijão para conseguir sair com você a primeira vez, A primeira vez, foi. Na verdade, eu conheci Léo num trabalho. Eu tava produzindo um clipe dele, mas eu sempre fui fã do pagode baiano. Então eu sempre acompanhava o Parangolé, desde a época do Parangolé, ele, assim como outras bandas também. E eu ia pra dançar, pra curtir, como eu falei, eu sempre namorei. Então, resumidamente, Léo me conheceu, eu namorava, eu namorei durante 4 anos. Então, ele vinha atrás de mim, esporadicamente, achando que eu tinha terminado a relação, só pra acolher. Terminou. A gente trabalhava muito junto, então gravava muitos clipes dele, produzia clipes. Ele também gravava muito com Fit Dance, então tava lá, ele gravava Faustão, eu tava lá no Faustão, então a gente se encontrava muito nesses bastidores, ele sempre dava uma investida. Depois eu terminei o relacionamento, fiquei 2 anos solteira. E ele, na tentativa também, mas eu tava muito magoada nessa questão de relacionamento, fui traída, enfim. Falei, preciso de um tempo pra mim, quero ficar só. E ele tentando. Então, basicamente, aí uns 6 anos que a gente ficou nessa conversa, mas ele sempre muito respeitoso. E eu acho que é por isso que a gente dá certo hoje. A gente tem muita confiança um no outro, porque ele sabe que no momento que ele estava no pico dele de ascensão, de todo mundo desejando, todo mundo querendo estar junto, eu estava muito fiel às minhas, assim, ao meu caráter, a quem eu sou, minha personalidade, meus princípios. E eu acho que ele falou assim, caramba, quando eu estava no meu topo, ela não me quis, mesmo solteira. Mas conhecendo a sua história, essa é muito você, a fama não te deslumbra? Não, zero. Zero. E com certeza é por conta dos meus pais, dos meus amigos, da minha família, que a gente tem muito pé no chão em relação a isso. E a prioridade não ser a fama pra mim, eu acho que isso realmente me deixa com muitos pés no chão, assim, do tipo... É meu propósito. Eu acho que quando a gente trabalha com o nosso propósito, muitas pessoas me perguntam, Lori, qual é o seu propósito? Cara, eu fico tão feliz em receber feedbacks no meu dia a dia, do tipo, eu estou tão feliz te assistindo, você com a dança, você me ajudou a atingir um objetivo de perda de peso, de qualidade de vida, você me inspira a ir atrás da minha independência, dos meus sonhos de empreender, você me inspira a ser uma boa mãe, a sua educação, como você educa a Liz, eu tô me inspirando para poder também ter esse tipo de educação com os meus filhos. Então, o meu propósito, eu acho que é justamente influenciar positivamente as pessoas e ver essa mudança na sociedade, minimamente que seja, o que eu possa alcançar ali, sabe? Porque a gente, como eu estava falando, a gente está num momento que está tudo tão pesado, tudo tão... As pessoas buscando ter uma saúde mental, assim, para poder viver e buscar o mínimo de felicidade, você ter uma pessoa ali positiva, te impulsionando, te trazendo isso no dia a dia, eu acho que é muito legal, sabe? Então, é isso que eu busco e eu acho que por isso que dá tão certo, porque tem a minha verdade e ele engloba o meu propósito de vida. Então, é isso. O que é sucesso para você? Sucesso, eu acho que é o que eu vivo há muitos anos. Estar em paz comigo, estar feliz, ter pessoas ao meu lado que realmente estão comigo porque me amam. Eu acho que esse é um dos maiores sucessos que eu tenho, porque eu tenho muitas pessoas que estão por perto por interesse, mas elas não estão perto. Por perto, assim, elas estão próximas, mas elas não estão perto.
E as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que realmente me amam verdadeiramente e me querem bem verdadeiramente. Isso é muito recíproco, a nossa troca. Eu não falo só em relação à minha família, mas os meus funcionários, os meus amigos, né? As pessoas que estão comigo no dia a dia. Então, para mim ter sucesso é você estar em paz, assim. Eu tô em paz em muitas áreas da minha vida. Eu me sinto uma pessoa feliz. Eu me sinto uma pessoa realizada. Hoje mesmo, agradeci muito a Deus hoje de manhã, porque meu aniversário tá chegando. E aí muitas pessoas estão pedindo ajuda às pessoas que trabalham comigo. O que é que Lori quer de presente? O que é que ela precisa? Falei, nada. Não preciso de nada. Cara, tem noção do que é isso? Você não precisar de nada. É uma dádiva. É você agradecer todos os dias a Deus por isso. Eu não preciso de nada. Eu tenho saúde. Eu tenho família. Eu tenho estabilidade financeira. E aí eu liguei para minhas amigas, porque elas vieram para mim, elas fazem um grupo. Sempre quando as nossas amigas vão fazer aniversário, a gente faz grupo para comprar um presente para ela, assim, né? Para quem tá fazendo aniversário. Aí eu mandei mensagem. Fiz, não quero nada. Pega o dinheiro que vocês iam comprar meu presente, junta e vamos fazer uma doação. Tem muitas pessoas que estão precisando muito mais do que eu. E eu tô com isso na cabeça desde quando eu acordei, porque eu tava buscando, para quem tá insistindo muito no que me dá, eu não sei o que falar. Sabe? E isso para mim é muito grandioso, assim, cara, eu não sei explicar para você o sentimento que eu tenho, porque eu peço calcinha, caçola, fala, me dá caçola, meia. Juro. Aí minhas amigas, a gente ia comprar essas caçolas. Eu falei, viada, eu comprei, passei agora na Disney, eu comprei um monte de calcinha pra mim, não tô nem precisando, nem calcinha eu tô precisando. Nem calcinha. Porque no dia a dia tu esquece de comprar calcinha meia, vai ficando um pá num lugar, um pá no outro. Quando você vê, tá uns meia tudo trocada. Aí eu falo, compra meia, compra caçola, me dá pijama, que eu esqueço de comprar. Só que agora eu lembrei, comprei, falei, agora não tô precisando de mais nada mesmo, agora eu tô zero. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Tá. Que é assim, toda estrada tem um erro profissional. Sim. Só que, às vezes, esse erro é uma bênção. Acaba te ensinando muito. Sim. Algum erro que você tenha cometido na sua carreira que hoje você agradece por ter acontecido? Eu não vejo como erro, não. Tá. Eu vejo como um aprendizado mesmo. Pode ser esse do infantil. Eu não achei um erro. Inclusive, tenho projetos futuros com infantil. Mas eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim sobre entender quem eu sou, me escutar, entender a minha verdade, não me deixar mais passar por nenhuma crise de identidade por conta da opinião dos outros. Então, eu acho que esse momento que foi difícil para mim foi um momento de muito aprendizado. E hoje ele me ensina a ser muito mais firme, a ser muito mais por mim, assim. Me empoderou muito, do tipo, eu sou isso, e se for dar certo vai ter que ser dessa maneira. Eu não consigo criar um personagem para me encaixar nisso. Então, acho que esse momento aí. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk? Cara, esse livro da Brené Brown, ele tá me ajudando muito. Ela tem, inclusive, no Netflix. Quem não tem o livro, ela tem essa... É tipo uma palestra, vamos dizer assim. Que ela fala que ela fez um TED muito... ela fez uma palestra que ficou muito famosa, viralizou, e aí se tornou um documentário no Netflix, que é muito bacana, né? Que justamente a gente fala sobre vulnerabilidade, eu trouxe sobre isso aqui. E é muito importante a gente falar sobre vulnerabilidade, né? Nós precisamos ser vulneráveis, lidar com medo, lidar com as inseguranças, com as incertezas, porque viver é isso. Viver é isso, a gente erra, a gente aprende, a gente precisa. As pessoas que vivem muito encapsulados ali, sem se arriscar muito, não vão para lugar nenhum. Então, eu acho que você ser vulnerável é isso, você precisa arriscar, você precisa botar cara. Eu já me arrisquei muito, inclusive passo por muitos processos. A minha decisão de saída do Fausto, para mim, foi um momento, para mim, muito importante sobre escolhas. Você ficou 2 anos. Eu fiquei 2 anos no Faustão, e essa decisão da minha saída, ela me mostrou realmente quais eram as minhas prioridades. Porque eu saí porque minha mãe ficou doente. Então, eu lutei por aquilo, eu conquistei aquilo. Eu tinha 2 anos naquela empresa, minha mãe adoeceu.
Minha mãe ficou muito mal, ela passou por várias cirurgias e eu tava longe. E eu fiz, eu não consigo mais ficar aqui, eu preciso voltar pra Salvador. E aí eu fui pedir demissão, com várias incertezas, vários medos, várias inseguranças. Eu já tinha saído do FIT, na verdade tinham me tirado do FIT. E eu tava com um projeto que era o Show da Lori, que foi um projeto que eu criei, que tava no início, eu não sabia se ia dar certo, então eu tava literalmente, assim, sem saber pra onde ir, o que fazer. Mas a minha decisão naquele momento foi, minha família, eu preciso voltar pra casa, eu preciso estar perto dos meus pais. E mesmo pensando em todas as questões de insegurança financeira que você tinha, Eu tomei essa decisão. você tomou essa decisão. Foi. E passando pela crise financeira. Vale lembrar. Porque eu tava nesse meio desse caos, né? E eu voltei pra casa, eu bati na porta do Fausto. Normalmente a gente não conseguia muito ter esse acesso. Mas eu falei, eu preciso falar com ele. Porque eu vivi esses momentos aqui, eu preciso falar o porquê que eu tô saindo. E deixar as portas abertas. E quando eu fui falar com ele, ele virou pra mim e fez assim, que pena, Lori, porque eu tinha te escolhido pra ser a professora do Dança dos Famosos. E a gente só sabe dessas escolhas no palco. E era no outro domingo. Eu pedi demissão um domingo antes. E eu fiz assim, eu preciso, não tenho, tudo bem, não tenho como viver isso agora. E aí foi quando eu voltei pra casa e as portas ficaram abertas. Eu voltei depois como jurada técnica várias vezes do dança. E depois de alguns anos, Deus me deu a oportunidade de viver esse sonho, que era de ser professora do dança, com o Luciano Huck, já no comando do Domingão, que eu achava que não existia essa possibilidade, que na minha cabeça só existiria essa possibilidade no Domingão do Faustão, com o Faustão. Então, Deus, ele escreve, assim, nossa história de uma maneira muito perfeita. A gente só precisa acreditar e ter fé. Porque o que for pra ser, vai ser da melhor maneira possível. Então, essa decisão pra mim foi uma decisão que eu acho que foi uma decisão mais difícil que eu tomei. De tipo assim, o que é que eu faço? Foi muito desafiador pra mim, por conta de todas as incertezas, inseguranças, tanto na carreira quanto financeiramente falando. Não era mais estagiária, eu não tinha mais um emprego fixo. O emprego fixo que eu tinha, eu tava indo embora. Sim. Então, mas sua mãe em primeiro lugar. Isso aí. Sempre. Meus pais em primeiro lugar, sempre. Aí eu voltei pra Salvador e aí eu comecei a focar no Show da Lori. E aí foi dando certo. Que foi um sucesso. Foi um sucesso. A gente deu muito certo. Foi quando eu comecei a ter um respiro maior financeiramente. Foi quando eu comecei a entender quanto cobrar nos shows, quanto cobrar nas publis, né, que começou a ficar mais forte, sofri alguns desfalques na parte financeira, aquilo que eu falei, eu saí da frente do meu negócio, e aí, quando você entrega na mão de outras pessoas, você precisa confiar muito nessas pessoas, e eu perdi grana, eu tive algumas questões, e hoje eu que faço toda a minha parte financeira, eu tenho meu pai que tá comigo, mas eu tenho uma empresa de assessoria financeira que comanda tudo. Eu tenho reuniões de 15 em 15 dias ou mensalmente para eu entender quanto eu gastei de gasolina. Você tem um controle até da gasolina? Tudo. Quanto eu gastei com bens, questões pessoais, quanto eu gastei no trabalho, quanto eu gastei com minha empresa, quanto eu gastei com os meus pais, com minha avó, com qualquer coisa, com empreendimento, quanto eu tiro para investir, aonde eu vou investir. Então, eu tenho um consultor só de parte de investimentos. Então, eu preciso ter essas reuniões, eu preciso ter o controle das coisas, porque eu já quebrei muito minha cara lá atrás. Faz sentido. Então, eu deixar as pessoas tomarem conta para mim não é uma opção. Elas vão estar ali me ajudando, mas quem dá o ok final para tudo sou eu. Tudo. Tá vendo? Lori não vai de carona, Lori vai no comando do volante. Adorei. Com certeza. A gente chegar ao fim. Já? Da nossa carona. Gente, eu falo demais, né? Nossa, meu eu amei. Deus. Foi lindo, juro. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Eu te admiro muito profissionalmente, a sua força. Obrigada. E ao te conhecer hoje durante a entrevista, eu tive mais certeza ainda de que é muito merecido. Obrigada. Que você tem. Obrigada. Parabéns. Por isso que a gente toma pra si e não deixa ninguém entrar no controle, não.
É isso aí. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo, da onde você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Beijo!